Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque finalmente o Campeonato Paraense começou e tivemos, na tarde de hoje, em Marabá, o jogo entre Águia de Marabá 0, Tuna Luso Brasileira 0, e a proposta do vídeo de hoje é trazer análise de como foi esse jogo. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, comentem à vontade, concordando ou discordando de mim, mas podem comentar, acionem as notificações, é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e assim ele vai compartilhar, vai indicar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Aqui é um projeto novo no YouTube e em 2024 vou trazer vários vídeos com várias frentes, uma delas de proposta é trazer análise de jogos. Então, vamos fortalecer o projeto do Bastidores, como eu disse, aqui tratamos sobre o futebol paraense aqui no YouTube e se inscreva no canal, acione as notificações e sem mais delongas, vamos lá para o tema de hoje. Vamos analisar como foi Águia de Marabá 0, Tuna Luso Brasileira 0. Vamos para o campinho, vamos começar aqui no campinho com a escalação do Águia de Marabá e falando de algumas individualidades na equipe. No gol foi o Axel foi pouco exigido, fez uma boa defesa no primeiro tempo, numa cabeçada do Pedrinho, atacante da Tuna Luso Brasileira, mas não foi tão exigido assim no decorrer do jogo. Bruno Limão na direita, Bruno Limão talvez tenha sido o melhor jogador da partida. No primeiro tempo, ele escapuliu muito bem pela direita, ele vencia praticamente todos os duelos pelo corredor direito do campo ofensivo do Águia de Marabá, pecou nos cruzamentos, talvez ele tivesse acertado mais cruzamentos, mas ele teve duas boas oportunidades para cruzar um pouco melhor, mas ele pecou na hora do cruzamento. Mas no segundo tempo ele também criou pela direita e jogou alguns momentos da partida, ele estava jogando até no meio campo, ou seja, fazendo uma outra função de campo, achei bastante interessante, sempre levando perigo. Eu acredito que o Limão fez uma boa partida, apesar dos cruzamentos que poderiam ter sido um pouco melhor, principalmente na primeira parte. Mas o Bruno Limão fica com o meu destaque. A zaga Davi Cruz e Betão, é a zaga que foi titular e campeã paraense 2023, uma boa zaga, eu considero como uma boa zaga, mantida para esse ano. Di Maria na lateral esquerda, Di Maria foi um pouco inferior ao Limão. Di Maria, na verdade, toda a defesa do Águia, única novidade comparado a 2023 foi o Di Maria, que agora o Di Maria é o lateral esquerdo do Águia de Marabá. No segundo tempo, em seu lugar entrou o Pablo. No meio tivemos Júnior, Felipe Guedes, Júnior fazendo a primeira volância, foi um jogador que foi bem na partida. Felipe Guedes tentando sair um pouquinho do jogo, mas principalmente no início da partida, errando alguns passes e não conseguindo dar um desenvolvimento, talvez seria ideal para a equipe do Águia de Marabá. E Davi Ceará. Davi Ceará foi o meia armador da equipe do Águia, eu achei ele um pouquinho abaixo dos demais, poderia ter dado uma volúpia um pouquinho maior nas cenas de ataque da equipe do Águia de Marabá. No segundo tempo, ele é substituído pelo Alan Maia e o Alan Maia entrou muito bem. O Alan Maia ele entrou muito bem pelo lado esquerdo da equipe do Águia de Marabá, causou muito perigo às suas investidas, é um jogador que entrou, foi uma boa substituição, entrou muito bem na partida. No ataque tivemos os dois pontas, né, o experiente Elielton de um lado, o Dieguinho de outro, e no meio o Aleilson jogando como centroavante. Dieguinho, na primeira parte, eu não gostei do seu rendimento, achei um pouquinho mais abaixo. Na segunda, em certo momento, melhorou, evoluiu, mas depois também veio a questão física, a gente vai tratar disso, porque a questão física, um jogo em Marabá, 4h30 da tarde, a estreia das duas equipes na temporada, né? O Águia e Tuna Luso Brasileira, tá certo que o Águia jogou há uma semana pela Supercopa do Pará, então, mas pelo Parazão foi primeiro jogo do Águia de Marabá e a primeira da Tuna Luso Brasileira. É lógico que vai sentir, não tem como você jogar em Marabá 4h30 da tarde, seu primeiro jogo da temporada, e não sentir fisicamente. Aleilson tentou brigar muito entre os zagueiros da Tuna, mas na maioria das vezes ele levou a pior. A zaga da Tuna manteve bem, mas quando chegar aqui na hora da avaliação da Tuna, das individualidades, nós vamos abordar isso. Então, dessa maneira, entrou o Águia de Marabá. Agora vamos para o campinho da Tuna Luso Brasileira. A Tuna Luso Brasileira que taticamente funcionou praticamente a mesma situação do Águia de Marabá, no 4-3-3. Iago no gol, Iago que fez uma boa defesa, pelo menos umas duas boas defesas, principalmente no segundo tempo. Numa delas, o Dieguinho do Águia fez uma finalização, uma boa finalização forte no alto, no canto esquerdo superior do goleiro da Tuna Luso Brasileira. Ele esticou todo e fez uma grande defesa, espalmou para escanteio. Na lateral direita, a escalação da Tuna, só por curiosidade, foi a mesma do amistoso da última segunda-feira na Curuzu contra o Paysandu. Na direita, Vander, a zaga Dedé e Marlon, e na esquerda o Wesley. Fomos por parte.
No Éder e Marlon, gostei. A dupla de defesa da Tuna Luz Brasileira eu gostei. Quando não joga de maneira exposta, porque essa defesa não pode jogar de maneira exposta devido à falta de velocidade dos dois zagueiros, costuma não comprometer. E não comprometeu. Taticamente a Tuna Luz funcionou até bem. Então a dupla de zagas favoreceu com um bom rendimento da dupla de zaga Cruz Maltina, Dedé e Marlon estiveram bem. Já não pode dizer o mesmo dos laterais. Tanto o corredor direito quanto o corredor esquerdo da Tuna Luz Brasileira, para mim, foi a maior fragilidade da equipe da Tuna, foi as laterais. O Águia tentou aproveitar e criou muito pelas pontas, que não soube aproveitar e concluir, finalizar bem para o gol, para abrir o placar, porque a oportunidade teve. Ou a Águia errava o cruzamento, ou chegava a fazer um bom cruzamento, e quem aproveitava a bola na área acabava não aproveitando a jogada em si. Então, os dois laterais da Tuna Luz Brasileira, para mim, deveu. No meio tivemos o Thiago Bagagem como primeiro volante, o Jonathan sempre participativo da partida, já o experiente Jonathan fazendo a segunda volância, e o Fazendinha como 10, como criador da equipe. Fazendinha que, ao meu ver, precisa ter um pouco mais a bola. A equipe precisa jogar um pouquinho mais para ele, porque é um jogador, tecnicamente, ele é diferente dessa equipe da Tuna Luz Brasileira. No final do primeiro tempo, ele teve uma boa bola, ele fez uma boa jogada, armando a equipe da Tuna Luz Brasileira. Quase no final do primeiro tempo, a Tuna Luz Brasileira chega ao seu gol, mas participou pouco do jogo, talvez menos do que eu esperava, mas não tanto por culpa dele. Em certos momentos, a Tuna jogou de uma outra maneira, nós vamos tratar aqui no vídeo. E no ataque, Pedrinho, Luquinha e o Chula. Luquinha um pouco mais abaixo, não gostei da partida do Luquinha. O Pedrinho foi bem no primeiro tempo, eu gostei do Pedrinho no primeiro tempo, temos velocidade, tentando puxar um contra-ataque, inclusive ele puxa o contra-ataque, só falta, o jogador consegue cavar um cartão amarelo para o jogador do Águia de Marabá. Então o Pedrinho no segundo tempo ele sai, entra o Alex Silva, o jovem Alex Silva, que faz uma boa jogada no primeiro tempo, no primeiro tempo não, assim que ele entra, ele faz uma boa jogada pela ponta esquerda dentro da área do Águia de Marabá, finaliza, o Axel defende, no rebote o Chula manda a bola na trave. Essa foi a melhor chance de gol da Tuna Luz Brasileira, uma boa chance, que o Chula não poderia ter perdido essa oportunidade, um jogo difícil em Marabá contra o atual campeão, não poderia ter desperdiçado essa oportunidade. Ainda sobre as substituições, depois o Fazendinha sai, entra o Germano, que tem uma participação até legal na partida, sai o Luquinha, entra o Jaime entrou melhor que estava jogando o Luquinha também, e essa foi a Tuna Luz Brasileira. Agora, falando da partida em si, né? O primeiro tempo bastante morno, assim dizer, equilibrado, morno. A Tuna entrou taticamente bem na partida, o Águia de Marabá também taticamente funcionou, mas nenhuma das duas equipes conseguiu criar grandes oportunidades para marcar gol. A maior parte das emoções vieram na segunda etapa. Na primeira etapa, a Tuna teve uma boa participação, principalmente pelo lado direito, fazendo cruzamentos pelo lado direito. Uma delas, o Pedrinho cabeceou na pequena área, teve total oportunidade para balançar a rede do Axel, mas acabou cabeceando não da maneira desejada, veio mal, e o Axel fez a defesa. O Águia de Marabá tentou responder principalmente pelo seu lado direito do ataque com o Bruno Limão, mas foi um primeiro tempo bastante equilibrado, até em termos de finalizações. O Águia fez uma finalização a mais que a Tuna Luz Brasileira, mas em chutes certos no gol, a Tuna até finalizou mais que a equipe do Águia de Marabá. Então, creio que um primeiro tempo equilibrado das duas partidas, das duas equipes, e veio o segundo tempo. Aí o segundo tempo com mais emoção. Porque o Águia teve que propor mais o jogo. O Águia é o atual campeão e joga dentro dos seus domínios. E o fator casa nesse campeonato paraense é extremamente importante. E o Águia sabe disso. E o Águia jogou para vencer. Os 15 primeiros minutos do segundo tempo só deu o Águia de Marabá. O Águia de Marabá tentou envolver a equipe da Tuna Luz Brasileira, novamente explorando bem as laterais, porque o meio a Tuna marcava bem. Com o Thiago Bagagem, com a dupla de defensores, com o Jonathan voltando bem, o Fazendinha recompondo também nessa transição defensiva. Então, assim, pelo meio, a equipe da Tuna Luz Brasileira marcava bem. Não marcava bem pelas alas. Então, teve essa dificuldade. E o Águia de Marabá, no segundo tempo, ele explorou muitas alas. Como até disse aqui no vídeo, só não fez gol por falta de
capricho e qualidade na hora da finalização. Porque principalmente na segunda parte, ainda mais quando entra o Alan Maia, você tem o Bruno Limão de um lado, o Alan Maia caindo pelo outro, o Bruno Limão também tentando criar algo um pouco mais pelo meio campo, tentando abrir um pouco mais a jogada, sendo um homem criativo dessa equipe do Águia de Marabá. Então o Águia de Marabá levava bastante perigo. Então os primeiros 15 minutos só deu Águia. Depois não. Depois a Tuna se tranquilizou. Depois a Tuna colocou a bola um pouquinho mais no chão, tentou sair um pouco mais para o jogo. Eu até falei a bola do Chula, né, que bateu na trave, e essa bola aconteceu no segundo tempo. Aconteceu no segundo tempo, a Alex Silva entrou no segundo tempo, como eu disse aqui, finalizou, o Axel defendeu, não fez uma boa defesa, porque ele acabou soltando a bola, o Chula mandou no rebote na trave, deveria ter feito gol, a melhor chance da Tuna Luz brasileira. Mas depois dessa pressão dos 15 minutos iniciais do segundo tempo, a Tuna melhorou. E a Tuna colocou um pouco mais a bola no chão. É uma dificuldade que eu vi na Tuna Luz brasileira na primeira parte. No primeiro tempo, a Tuna buscou muito lançamento direto. O Marlon, ele tem essa qualidade, ele tem um bom passe, ele tem um bom lançamento. Então ele consegue dar lançamentos de 30 metros com certa facilidade, porque tem uma qualidade para isso. Mas a Tuna acionou pouco Fazendinha. A Tuna precisava ter colocado mais a bola no chão, ter jogado mais com ela no chão, tentar criar mais oportunidades, inclusive pelo meio. A Tuna também não atacou assim tanto pelo meio, então faltou isso na Tuna Luz brasileira, principalmente na primeira parte, explorar um pouco mais a qualidade do seu meia, que era o Fazendinha. Muitas vezes, até em contra-ataque, que você poderia jogar um pouquinho mais rápido, mas com bolas rasteiras, a Tuna preferiu os lançamentos longos. E na maioria das vezes, a zaga do Águia de Marabá estava bem composta, uma linha bem fechada, e acabou resolvendo a situação. Então, senti falta da Tuna, principalmente na primeira parte, colocar um pouco mais a bola no chão. Já na segunda, eu estou falando isso porque no segundo tempo a Tuna colocou um pouco mais a bola no chão. A Tuna, lógico, teve também alguns lançamentos longos, mas propôs um pouco mais o jogo, principalmente passando dos 15 minutos iniciais. De maneira geral, foi uma boa partida de se ver. A parte física é lógico que entrou na questão e tem que ser considerada, porque não é fácil jogar 4h30 da tarde no Zinho Oliveira no primeiro jogo do ano, então tem que ser considerada. Mas, de maneira geral, o Águia tentou buscar mais o gol na segunda parte, a Tuna se defendeu, como eu disse, bem pelo meio, e acabou o jogo 0-0. A expectativa que eu tenho eu saio até com uma boa impressão a respeito do Águia de Marabá, que tentou buscar o gol, mas pecou nas finalizações, e da Tuna Luz brasileira, que taticamente respondeu bem e quando colocou a bola no chão, tentou criar algo. O problema também dessa questão é que quando pensou em colocar mais a bola no chão, o Fazendinha já não tinha condições físicas de jogar e ele foi substituído. Então a Tuna, quando decidiu colocar a bola mais no chão e tentar jogar com mais toques de bola, mais calma e tentando buscar um ataque, o seu maestro do campo já não estava mais disponível, enfim, foi substituído. Águia de Marabá 0, Tuna Luz brasileira 0. Essa é a minha avaliação do jogo. A expectativa que eu tenho das duas equipes são boas para esse parazão. Acho que são duas equipes que vão brigar por vaga no Campeonato Brasileiro da Série D em 2025. Então, um placar melhor para a Tuna, que atuou fora de casa contra o atual campeão, e agora o Águia vai ter que corrigir suas falhas e vai ter que buscar fora de casa a sua recuperação no parazão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe aqui o comentário que vocês acharam desse confronto e até o próximo.